Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Salmo 90, verso 12. Se você parar para prestar atenção, você vai perceber que seus dias estão sendo contados. E esse, na verdade, é um pensamento bastante sensato até. Se você pensar bem, você vai perceber que você tem, sim, um número finito de batimentos cardíacos restantes, né? Quando você tiver alcançado esse determinado número de batimentos, você não vai ter outros. Isso não vai se prolongar. Então, para ser bem claro aqui, sem nenhum eufemismo, a gente está na fila do cemitério, né? Essa é a grande realidade para a raça humana que um dia pecou. A fila pode até ser longa para alguns, mas ela vai ficando cada vez mais curta a cada instante. Uma das pessoas que mais viveu nessa terra, pensando na sociedade mais moderna, foi a Rainha Isabel, né? A Rainha Isabel I. E ela disse lá no seu leito de morte: olha, eu trocaria todos os meus bens por apenas um pouco mais de tempo. E ela, de fato, assim, foi uma das pessoas mais ricas da sua época, talvez a mais rica da sua época, né? Do mundo ali na sua época. Só que, mesmo uma pessoa tão rica assim, não tinha formas de negociar com a morte. Não dá para você barganhar, comprar um pouco mais de vida, né? Tem até aquele filme sobre a galera que nasce com um relógio ali, só tem algumas horas, 24 horas, sei lá, e aí conforme você vai trabalhando, você vai fazendo mais coisas, você vai ganhando mais horas de vida, e os ricos vivem eternamente, aquela história toda, enfim, é um filme bastante interessante, mas a realidade não é assim, a gente não tem como comprar mais tempo da nossa vida, né? Nós não temos essa possibilidade. E se você for ver bem, uma pessoa que de fato sentiu isso de uma forma bem intensa foi o autor do Pentateuco, Moisés. Só que Moisés ele não escreveu só o Pentateuco. Alguns dizem que ele escreveu o livro de Jó, mas especificamente aqui ele escreveu o Salmo de número 90. Talvez o único ali dos 150, que pelo menos é o que é atribuído a ele ali no meio de todos esses hinos do Inário dos Salmos. O hino 90, o Salmo 90 é de sua autoria. E você percebe, por meio desse salmo aqui, que ele sabia, pelas suas experiências amargas, ali de todo o processo lá no Egito, depois quando ele, né, ficou foragido, quando ele voltou, todo aquele processo ali no deserto de liderança e tudo mais, todas essas experiências, ele vai percebendo o quê? Que de fato Deus impõe um limite final para a vida humana aqui de pecado. Por quê? Porque o nosso sofrimento precisa ter um fim aqui nessa terra. A gente não pode viver pecando e sofrendo muito tempo. A gente tem que ter um limite de fato, né? Então, o Moisés aqui nessa história, mesmo ele sendo uma pessoa extremamente amada por Deus, ele acabou morrendo lá no deserto. Ele não entrou na terra prometida, né? Essa sentença de morte é inclusive falada várias e várias vezes no livro de Números, de Deuteronômio. Foi um decreto que foi inegociável mesmo para alguém como Moisés. Moisés não vai atravessar o Jordão, ele vai morrer no deserto. Então, você percebe Moisés aqui viajando pelo deserto e fazendo o quê? Preparando o seu povo para um futuro naquela terra prometida, para viver naquela terra com as leis, com todas as orientações, mas já com um conhecimento certo de que ele próprio não conseguiria entrar. E, no fim das contas, a sombra da morte caiu sobre tudo que ele fez, sobre todo o seu legado, sobre todas as suas obras, né? Então, dessa forma, ele vai descrevendo aqui nesse salmo, nesses versos, a partir da sua própria experiência. E ele diz pra gente: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo muito vigor, talvez 80. Nesse caso, o melhor desses anos é o quê? Canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Mas ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Esse é o Salmo 90, dos versos 9 até o verso 12. Então nós, naturalmente, temos medo da morte e nós procuramos tirá-la da nossa mente, não pensar nisso. A gente nem gosta de conversar sobre isso. Alguém fala assim, porque quando eu morrer, vira essa boca pra lá, não quero saber disso, não fica chamando essas coisas. Por quê? Isso não é confortável pra gente. Só que, na verdade, Moisés tem uma ideia um pouco diferente. Ele nos instrui justamente numa direção oposta. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, a contabilizar o fato de que nós temos dias limitados. A gente precisa contar os nossos dias, mas em busca de um coração cheio de sabedoria. E aqui está uma pequena proclamação do evangelho em meio à nossa própria mortalidade.
Apesar de nossas vidas naturais seguirem um curso natural da morte, existe uma força que pode sim nos levar a uma vida além da vida meramente natural e limitada do nosso pecado. Portanto, a ideia aqui de contar os nossos dias não é simplesmente considerar que nós somos finitos, que nós temos uma data de validade, mesmo isso sendo uma ideia assim essencial para a nossa saúde mental, digamos assim. Mas se realmente nós queremos aplicar os nossos corações à sabedoria verdadeira, a gente precisa saber que por causa da força da ressurreição de Deus, existe sim vida além do limite, além desse limite terreno. Sim, existe o fim dessa vida natural e eu preciso enfrentar isso com a melhor clareza mental possível. Só que através de Cristo existe também uma realidade eterna, um novo começo lá do outro lado da realidade da morte. Um dia além do nosso último dia, haverá dias incontáveis. E hoje, cada dia mais é um dia mais próximo desse dia definitivo.